você, eu não sou a Adriana Lira, mas sou sobrevivente a um relacionamento abusivo. Calma, calma, calma. A Adriana vai voltar no próximo vídeo, fiquem tranquilos. Mas hoje é comigo. Como você já pode ter visto até no título do vídeo, eu sou o tal marginal trombadinha que ela criou. Muito prazer, meu nome é Nicolas. Mas antes da gente ir pro vídeo, pro assunto do vídeo de hoje, que tá bem bacana, eu já peço pra vocês se inscreverem no canal. Cara, é de graça, não custa nada. Só um clique. Se gostar do vídeo, clica no gostei. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa que você acha que merece ouvir isso, que passa pelo mesmo. E aciona o sininho de notificação, para sempre que sair um vídeo novo, você ser notificado, como esse, por exemplo. Agora vamos pro vídeo? Então, eu também sou sobrevivente a um relacionamento abusivo com um narcisista oculto. O narcisista oculto em questão é meu pai. Mas pra gente começar, eu já queria dizer que desde sempre eu nunca tive uma relação boa com meu pai. Nunca gostei do meu pai e sempre falei isso. E sempre soou isso como um absurdo. Como assim você não gosta do seu pai? Não é possível, ele ainda vai descobrir o amor pelo pai dele. Isso era não só pela minha mãe, mas sim pela família dele. E aí eu falo sim, quando eu falar pela família dele, eu estou me referindo a mãe, irmão, cunhada, pessoas que validam o discurso dele. Mas pra gente começar, eu não tive nenhuma referência do meu pai na minha criação, tanto física, psicológica, intelectual. Primeiro porque o meu pai nunca gostou de esportes e eu sempre fui apaixonado por esportes. Eu era aquele cara que acordava de madrugada e acorda ainda de vez em quando para ver Fórmula 1. Sou apaixonado pelo Liverpool, por basquete. Vocês podem ver aqui na caneca, a minha canequinha do Liverpool, minha canequinha aqui de basquete da NBA. Então, mas meu pai nunca gostou de esporte. E tudo bem até então. Ele não é obrigado a gostar de esportes, a gente não pode tratar isso como um crime. Mas e só assim, ele nunca, sabe, nada. Meu pai nunca jogou uma bola comigo, ele nunca jogou um jogo comigo. Nada, nada, assim. Qual é a referência que eu tenho do meu pai? Boa? Nenhuma. Agora, referências ruins, tenho várias aqui que talvez não dê nem esse vídeo e eu vou ter que dar uma resumida. Mas vamos começar por uma linha do tempo, pra gente seguir um padrão? Então vamos lá. A primeira vez que ele saiu de casa, eu tinha 13 anos. E aí ele teve uma discussão com a minha mãe, uma traição, e ele saiu de casa. Eu, com 13 anos, não tinha muita voz. Não tinha muito o que falar, não tinha muito como me expressar, até porque nem sabia muito fazer isso. E a minha mãe, naquele ciclo vicioso, foi atrás e o colocou para dentro de casa de novo. Tudo que ele queria. Mas como eu nunca tive uma relação boa com ele, ele era uma pessoa que não conseguia me sugar muito. Ele não conseguia tirar muito de mim. Então pra que ele vai gastar a energia dele me sugando? Então ele sugava a minha mãe, porque ele sabia que eu era muito colado nela, e aí que ele me afetava de alguma maneira. Então ele sugava dela. Mas ele jogou muitas frustrações dele em cima de mim, né? Porque aos 9 anos de idade ele começou a trabalhar e ele achava que eu tinha que seguir o mesmo caminho. A herança, né? Ele começou a trabalhar por influência do meu avô e ele achava que eu tinha que fazer o mesmo. E caso não fizesse, como de fato não fiz, minha mãe estava criando um aspirante a marginal, um trombadinha. E tudo bem, vamos lá. Imagina que minha mãe realmente estivesse criando um trombadinha e marginal. O que ele fez para mudar isso? Nada. Ele só dizia, olha, você está criando um aspirante a marginal. E aí, caso eu realmente virasse um criminoso, ele ia dizer o quê? Eu avisei, ó, falei a vida inteira aí que você estava criando. Mas em momento nenhum também se mobilizou para poder mudar isso. Porque digamos que fosse verdade, ou digamos que realmente essa convicção dele fosse válida. O que ele fez para mudar isso? Repito, nada. Meu pai nunca foi a uma reunião de escola minha. Era minha mãe quem ia. Todo mundo sabia quem era minha mãe. Minha mãe chegava, todo mundo, olha lá, a mãe do Nicolas. Mas ninguém sabia quem era meu pai. Cada conquista minha, feira de ciências, trabalho que eu apresentava, ele nunca estava lá, era minha mãe quem ia. Minha mãe quem estava, era minha mãe quem estudava comigo, era minha mãe quem fazia literalmente tudo. Eu não estou aqui exagerando, nada. Era literalmente minha mãe quem fazia tudo. Estudar para a prova, era ela. Alguma coisa sobre o jiu-jitsu que eu comecei aos 6 anos de idade, era minha mãe. Campeonato, minha mãe quem ia. Mesmo sem coração. Minha mãe nunca gostou muito de ir, mas ela ia. Chegou um momento que eu já tinha uma maturidade um pouco maior, minha mãe parou de ir. Mas até onde ela pôde ir, ela foi. Meu pai, pouquíssimos campeonatos ele foi. Lembro de poucos. E quando foi, contra a vontade.
na minha formatura de ensino médio, também não foi, preferindo ficar em casa. Mas aí vamos lá, voltando aos meus 13 anos, isso tudo aconteceu. Aos 14, eu tive um desentendimento com ele, eu acho que eu pedi para ir brincar na rua, e ele não deixou, e eu como criança, querendo ir, fiz aquela cara feia. Foi mais do que o suficiente para ele literalmente me espancar. Ele me bateu muito, a ponto dele pegar a minha cabeça, bater num capô de carro e dizer com todas as letras que ele ia me matar. No desespero, eu consegui me desvencilhar, e ele se sobrepunha dessa força, né? Ele era mais forte, mais alto que eu, até hoje é, porque eu tenho 1,70m, ele tem 1,82m, mas eu não tinha a mesma força que ele, então ele se fazia valer dessa força. Né? Força só é ruim para quem não tem, essa é a grande realidade. Mas ele se fazia valer dessa força, não só comigo, mas com a minha mãe também, por ser uma mulher e tudo mais. Bateu na minha mãe grávida, né? Mas aos 14 anos isso aconteceu, e mesmo quando eu falava, não, peraí, então você que fez merda, Nico, ele te bateu porque você desrespeitou seu pai. Tudo bem, mas precisava chegar a esse ponto? Eu acho que não. E aí aconteceram outras traições, idas e vindas, até que aos meus 18 anos, eu falei pra minha mãe, mãe, se ele voltar pela porta da frente, eu saio pela porta dos fundos. Pra onde eu ia, eu não tenho a mínima ideia. Mas a minha certeza era que eu não queria mais viver aquele relacionamento. Eu não queria mais viver aquela relação abusiva. Eu não queria mais passar por isso, porque eu via muito a minha mãe sofrer. E eu não queria mais ver ela sofrer e sofrer junto. Né? Mas um pouquinho antes disso, um pouco antes dele sair de casa pela última vez, ele já estava nessa condição de traição e tudo mais. Eu tinha chegado da escola, né? Eu estudava no tempo integral, mas por alguma razão naquele dia eu saí um pouco mais cedo. Cheguei em casa por volta de umas 3 horas e tudo mais, e meu pai estava cuidando da minha irmã. Porque quem não sabe, aos 31 anos de idade, ele teve um acidente vascular cerebral, foi aposentado, não tinha mais condições de trabalhar. E pelo machismo dele, ele, né, é inadmissível minha mãe estar trabalhando, sendo provedora da casa, enquanto ele cuidava de uma criança. Era o contrário. Era ele quem tinha que trabalhar, minha mãe cuidar da criança, ele chegar em casa, ter comida, roupa lavada, roupinha dele passada, ser tratado como um rei, aguinha quente para ele botar o pezinho dele, né, porque, né, chegou cansado do trabalho. Era isso que ele achava que ele tinha que ter, essa vida de rei, né, e que a mulher fosse submissa a ele. É tudo que ele queria, tudo que ele quer. Alguém que fosse submissa a ele. Só que minha mãe nunca foi desse tipo. Minha mãe sempre foi de, cara, vamos fazer. Minha mãe foi tudo, né? Eu acho que minha mãe, ela só não matou e não roubou. Porque de resto, minha mãe fez tudo. Ela já foi manicure, ela já foi design de sobrancelha, paisagista. Minha mãe é tudo. Tudo que você imaginar aí, minha mãe já foi. Já vendeu salgado, e, enfim. Aí é várias coisas, né? E ele, pra isso, era inadmissível. Era ele quem tinha que prover o alimento da casa. Mas ele não tinha condição e ele não entendia isso. Né? Então o que ele começou a fazer? Bom, já que eu faço isso, está me deixando insatisfeito. A minha mãe não tinha mais o tempo que ele precisava, se é que vocês me entendem. Ele começou a procurar, de novo, outros caminhos, né? E aí, nesse dia, em específico, eu cheguei da escola e a minha irmã estava com ele. E o grande problema da vida dele foi minha irmã aprender a descer da cama. Porque antes ele fazia o quê? Deixava minha irmã na cama, botava desenho pra ela e ia fazer a sacanagem dele pelo mundo afora. Quando ela aprendeu a descer da cama, já com 2 anos de idade, isso acabou com ele, porque ele botava ela na cama, ela descia da cama. Ele botava ela na cama, ela descia da cama. E era um ciclo sem fim, e isso irritava ele, porque ele já não tinha mais o tempo de sentar na frente do computador, trocar as mensagens que ele trocava. Tinha que parar o tempo todo para dar atenção, era só um bebê. Até que nesse dia, ele tinha feito um miojo, que é um macarrão instantâneo que a gente faz aqui, 3 minutinhos está pronto. E como o miojo sai muito quente, ele botou na geladeira para dar uma esfriada. Ela com fome, eu não tinha ciência que a última refeição dela tinha sido às 9 da manhã. Eu achava que ela tinha almoçado, que ela ia fazer um lanche, alguma coisa assim. Ela desceu da cama, foi à geladeira e simplesmente tentou puxar esse prato, porque ela viu, né, que ele tinha colocado o prato de comida dela na geladeira. Ela puxou esse prato muito pequeno, o prato caiu todo em cima dela, ainda estava quente, queimou ela um pouquinho, e ele, no seu ímpeto de agressividade, pegou ela do jeito que ela estava do chão. Ele tem 1,82 m, então ele pegou ela como se ela fosse o Simba, de Rei Leão, botou aqui em cima,
e arremessou contra a cama. Eu vi isso com os meus próprios olhos, dizendo que não aguentava mais. Eu vi isso, mas ele diz piamente que ele não fez. A gente é maluco. Não, a gente é maluco. Assim como a vida inteira eu fui errado por não socializar com meu pai. A culpa é minha. Eu que com 7, 8 anos, criança, tinha que chamar o meu pai para socializar comigo. Não ele tinha que fazer parte do meu caráter. Não. Não, né? A gente, né? Quando eu falo a família dele, valida esse discurso. Então, assim, como ele se valia dessa força com um bebê, comigo com 14 anos, com a minha mãe, que é uma mulher, chegou um momento que ele começou a perder esse controle. Por quê? Porque eu cresci, comecei a bater de frente com ele, a ponto dele dizer pro irmão dele que ele tem medo de mim. Agora ele tem medo? Porque agora eu enfrento ele, eu bato de frente com ele, mesmo que 12 centímetros mais baixo? Porque hoje eu sou um faixa preta de jiu-jitsu e hoje eu sei me defender? Peraí, né? Não faz muito sentido esse tipo de discurso, né? E aí ele falar que ele tá criando um aspirante a marginal, você ouvir isso do seu próprio pai, é bem difícil, cara. É bem difícil. A ponto de, depois de inúmeros abusos, eu tentar dar fim à minha própria vida. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu comecei a fazer terapia, faço terapia há mais ou menos 4 anos, quase 5, e eu aprendi a me ressignificar, né? E eu me lembro que na terapia minha psicóloga falava assim: nossa, você sente falta de um pai aí, né, Nicolas? E eu falava: não, eu não sinto falta de um pai, não sei o quê. E ela ficava quieta, e aí numa próxima sessão ela falava de novo: tem a falta de um pai aí? E eu falava que não, e depois de um tempo eu passei a entender que quando ela falava que eu sentia falta de um pai, era literalmente um pai. Não dele. Eu realmente não sentia falta dele. Mas sentia falta de um pai para poder conversar, para poder às vezes relatar os meus medos, as minhas angústias, falar sobre uma questão sexual, por exemplo. Mas eu nunca tive um pai, eu nunca tive esse conforto de chegar para ele e falar isso. Nunca. Nunca mesmo. Mas sempre tive com a minha mãe. E aí a minha mãe ouviu a vida inteira isso, que ela estava criando um marginal, um trombadinha. Ele me associava a um criminoso, cara. Um filho dele. Só que assim, eu realmente aprendi a vê-lo como um exemplo ruim. A tudo que eu não quero ser. Tudo que ele faz, eu tento fazer diferente. Tudo. Por um lado é muito bom, né? Porque eu tenho umas referências ruins de saber o que eu não devo fazer. Mas assim, será que realmente eu sou um trombadinho, eu sou um marginal? Cara, eu fui pra faculdade, eu me formei, eu ganhei a faixa preta de jiu-jitsu com muito suor. Tudo sem ele, tudo eu venci sem ele. Sabe, eu hoje sou reconhecido em público por tudo que eu pratiquei nos bastidores. Sabe, e tudo sem ele. Eu ganhei campeonatos, eu perdi campeonatos, eu errei, eu dei com a cara na parede, eu consegui dar a volta por cima. Tudo sem ele. E hoje, como eu falei, sou formado em jornalismo, faixa preta de jiu-jitsu, dou aula de jiu-jitsu, tenho a minha profissão. Mesmo que tardiamente estou aí tirando a minha carteira de habilitação também. Sério que eu sou um marginal, velho? De verdade, não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Só que a gente aprendeu a se ressignificar. A gente aprendeu, dá pra viver sem. Tem vida após. Né? E eu queria dizer que, cara, minha mãe criou tudo. Menos um marginal. Ela criou um jornalista, ela criou um faixa preta, ela criou um cara que tem potencial, ela criou um cara educado. E isso não é arrogância, saber reconhecer o próprio valor. Então, cadê o marginal? Cadê o trombadinho? Onde é que tá? Me digam. Se um dia eu descobrir a resposta, eu volto no outro vídeo pra contar pra vocês. E isso é só a pontinha do iceberg, tá, gente? Mas eu consegui aprender a viver sem. Eu aprendi a me ressignificar. Hoje, sou um cara muito feliz dentro da minha vida. Tenho muito pra conquistar e vou conquistar. Tenha certeza disso, eu tenho só 27 anos. Tô novo ainda. E você que está do outro lado e tem algo parecido, passa por algo semelhante, cara, tem vida após. Tá bom? Esse recado que eu queria deixar aí com vocês. Queria dizer que se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, eu já falei no início do vídeo, não custa nada lembrar, se inscreve no canal. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, por ter ficado até o final. De verdade. Usa os comentários aí para poder
contar sua experiência, dar a sua opinião. A gente não pode diagnosticar, porque a gente não é médico, a gente não é especialista na área. Mas a gente pode te abraçar, a gente pode sempre ter empatia por você. E eu acho que é isso que o mundo está precisando, tá bom? No próximo vídeo a Adriana volta, vocês não vão mais me ver por aqui, pelo menos não por agora. Ela volta no próximo vídeo. E cara, um grande beijo pra vocês. Muito obrigado por tudo. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.